Pode se sentar, meus irmãos. Graça e paz, amém? Muito bom poder estar aqui. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana do Bela Vista. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos meditar em todo o capítulo. Mas pode ficar tranquilo que antes da meia-noite você chega na sua casa. Evangelho de Lucas, capítulo 15, é um texto muito conhecido. Eu ia fazer uma piada com aquele relógio lá no fundo, porque eu não consigo enxergar as horas naquele relógio, porque ele está muito distante, ele é pequeno para mim. Só que não dá para eu fazer a piada, porque eu não sei direito olhar as horas em relógio de ponteiro. Então não dá para fazer piada. Então eu vou me guiando pelo horário que eu tenho aqui. Lucas, capítulo 15. Eu sou de fazer piada ruim também, tá, gente? A gente aprende isso no seminário. Lucas 15, acompanhe comigo a leitura, por favor. Diz assim a palavra do nosso Deus: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. E vos afirmo que de igual modo não há júbilo, verso 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo
e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a tua palavra e é na sua palavra que nós vamos meditar, Senhor, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor leve todo o nosso pensamento cativo à tua presença. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, traga luz sobre esse texto, que tanto aquele que prega quanto aqueles que ouvem, ó Deus, sejam totalmente dependentes da ação do teu Espírito Santo. Pedimos a ti, ó Deus, aquilo que o salmista te pede em oração: desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, a crise de identidade, ela é um fenômeno psicológico que ocorre quando uma pessoa ela se sente confusa, ela se sente perdida, incapaz de definir quem ela é. A crise de identidade, ela pode acontecer em diversas áreas da vida. Pessoas podem ter crise de identidade na área profissional, na área sentimental, na área emocional, na idade. Mas isso também pode acontecer na vida espiritual. Pessoas podem se sentir espiritualmente confusas. E o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele mostra uma crise de identidade que assola duas pessoas, dois irmãos, mais precisamente. O capítulo 15 de Lucas, que é popularmente composto por 3 parábolas, na verdade é uma única parábola dividida em 3 atos. Não são 3 histórias distintas, não são 3 parábolas que o Senhor Jesus está contando aqui. O Senhor Jesus está contando uma parábola dividida em 3 atos. Nós temos, num primeiro momento, a parábola da ovelha perdida, ou o ato da ovelha perdida. No segundo momento, nós temos o ato da dracma perdida. E no terceiro momento, o Senhor Jesus ele finaliza essa parábola com o ato do filho ou dos filhos perdidos. Então, nós não estamos lidando com 3 parábolas, mas é uma única parábola só, dividida em 3 atos. Lucas 15 começa, meus irmãos, com uma aproximação de 2 grupos de pessoas. E para a gente entender tudo que Jesus está dizendo aqui, a gente precisa prestar atenção nesse começo. Esse começo, embora às vezes ele passa batido na nossa leitura, ele é extremamente importante. Porque, repare comigo, o verso 1 e 2 do capítulo 15, são versos extremamente importantes. Eles dizem assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles.
Nós não temos, meus irmãos, 4 tipos de pessoas aqui, nós temos 2. Publicanos e pecadores que devem ser vistos como um único grupo, e nós temos fariseus e escribas que formam um segundo grupo. E Lucas 15, ele começa com esses 2 grupos de pessoas se aproximando de Jesus. Então, dá para a gente imaginar uma cena que Jesus está se assentado em algum lugar, existe um grande número de pessoas ao redor de Jesus, e de repente chega e senta ao lado de Jesus aqui, senta a seita dos fariseus, o partido dos fariseus, juntamente com os escribas. E do lado de cá, de repente, vai se aproximando os pecadores, os publicanos. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. E de repente, a turma de cá, compostas por fariseus e escribas, eles começam a cochichar um para o outro. Jesus, o Filho de Deus, olha a turma qualificada que está andando com Jesus. Traidores da própria pátria, porque é assim que os publicanos são vistos entre os judeus. Porque o publicano era aquele que cobrava um imposto romano da sua própria gente. E eles eram vistos como ladrões, como salteadores, como traidores da pátria. Então, a turma dos fariseus e dos escribas, eles estão cochichando um com o outro, dizendo assim: olha com quem Jesus está comendo. Jesus está comendo com traidores da nação. Jesus está comendo com ladrões, com salteadores, com pecadores. A pior classe de pecadores é essa turma que está sentada ao lado de Jesus. E daqui a pouco você vai entender por que isso faz importância, por que isso faz sentido para a gente entender o que esse texto está dizendo. E meus irmãos, o primeiro grupo então, o grupo dos fariseus e dos escribas, eles estavam ouvindo. Aliás, o primeiro grupo, que era o grupo dos pecadores e publicanos, estão ouvindo o que Jesus está dizendo. O grupo dos fariseus e dos saduceus estão conversando uns com os outros. E Jesus, então, ele conta uma história dividida em 3 atos. O primeiro ato, ou a primeira parte dessa história, é o ato do pastor em relação a 100 ovelhas. E eu preciso que você preste muita atenção, porque Jesus está sendo um tanto quanto irônico aqui. Ele começa a história com uma pergunta, e é uma pergunta que todo mundo tem a resposta na cabeça. É uma pergunta retórica. A pergunta de Jesus é: qual dentre vós ou qual de vocês é o homem que, tendo 100 ovelhas, quando uma se perde, ele deixa as 99 e ele não deixa as 99 no aprisco? Onde é que ele deixa as 99? No deserto. E corre atrás dessa que se perdeu. E a resposta que está na cabeça de todo mundo ali, principalmente de quem cuida de ovelha, é assim: mas Jesus, ninguém ia cometer esse negócio. Quem jamais, em sã consciência, tendo 100 ovelhas, uma foge, ia deixar 99 desprotegidas no deserto, sem nenhum tipo de cuidado, para ele correr atrás de uma? Ninguém faria isso, Jesus. Ninguém jamais teria a capacidade de cometer uma estupidez financeira ou matemática desse tipo. Ninguém faria isso. Essa é a resposta na cabeça dessa turma. E pior ainda, quem é o homem que, tendo 100 ovelhas, perde uma, deixa 99 no deserto, vai em busca da que se perdeu, encontra a que se perdeu, bota no ombro, volta para casa feliz, junta os amigos e faz o quê? Vão fazer um churrasco para comemorar, mata a ovelha perdida? Ninguém ia fazer isso, meus irmãos. Ninguém ia fazer isso. E essa é a resposta: ninguém cometeria a estupidez de deixar 99% do rebanho para buscar 1%. Matematicamente, Jesus, isso é uma loucura.
E dentro disso, Jesus ele diz que haveria muito mais alegria no céu por um que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E preste atenção nisso: um homem perde a sua ovelha, ele encontra e chama os seus amigos para festejar. E aí nós vamos para o segundo ato. O segundo ato, Jesus diz que uma mulher que tinha 10 dracmas, ela perde uma, ela acende a candeia, ou seja, ela acende a lamparina, ela acende o lampião, e ela varre a casa, ela levanta os móveis, ela procura com diligência, espaço por espaço, canto por canto, e ela vai até encontrar, e quando ela encontra, o que ela faz? Ela chama as vizinhas para festejar. Se você é bom de matemática, você percebeu que Jesus ele diminuiu a proporção aqui. No primeiro ato, a proporção é 100 para 1. No segundo ato, a proporção é de 10 para 1. E a resposta continua a mesma. Quem faz isso? Quem de vocês, e Jesus está se dirigindo para a plateia, e ele está perguntando, quem de vocês que perde uma dracma dentro de casa, procura uma dracma, era o valor referente a um dia de trabalho, ou seja, a pessoa ela perde um dia de trabalho para procurar uma moeda que valia um dia de trabalho, vai à casa, vira tudo avesso até achar moeda, e quando ela encontra a moeda, o que ela faz? Vou chamar minhas amigas para comprar um monte de quitute para celebrar porque eu achei a dracma perdida. E a resposta é, ninguém faz isso, Jesus. Matematicamente esse negócio não funciona. Ninguém faria isso. E Jesus ele responde nesse segundo ato que da mesma forma há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então nós temos um homem que perde a sua ovelha, encontra a sua ovelha, chama os amigos para festejar. Nós temos uma mulher que perde a sua dracma dentro de casa, procura, encontra a dracma dentro de casa e chama suas amigas para festejar. E aí nós vamos para o ato final, o fechamento dessa história. O filho que se perdeu. E nesse terceiro ato, Jesus ele conta a história do homem que tinha 2 filhos, e o mais novo pede a parte da herança e ele vai para um lugar distante, viver da forma como ele bem desejava. E ali ele gasta toda a sua herança, ele gasta todo o dinheiro, e de repente aquele lugar é tomado por uma grande fome, e esse menino ele começa a passar necessidades. Então o único meio de sobrevivência dele era trabalhar cuidando de porcos, vigia de porcos. Só que a fome daquele menino era tão grande em um dado momento, mas era tão grande a fome dele, que ele olhava para a comida que ele mesmo dava para os porcos. Ele olhava aquelas alfarrobas, e a alfarroba era uma espécie de vargem que era dado para engordar os porcos. Aquele menino começou a achar aquele negócio bom, ele começou a achar aquele negócio gostoso para comer, apetitoso, tamanha era a fome dele. Só que ninguém dava nada para ele poder comer. E aí a ficha desse menino caiu. Ele se lembrou que na casa do pai dele, até mesmo os servos de seu pai tinham pão com fartura. E na hora que a ficha desse menino cai, meus irmãos, o que esse menino, a primeira atitude que ele faz, ele começa a ensaiar o discurso do retorno. Dá para imaginar ele pegando um pedaço de papel, ele pegando um lápis e escrevendo: Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E esse menino ele vem no caminho de volta ensaiando todo esse discurso: Pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus empregados. Esse é o discurso desse menino. E aí, meus irmãos, esse menino ele se levanta
ele vai para casa, ensaiando esse discurso: eu pequei contra o céu e contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um de seus trabalhadores. E dá para imaginar ele repetindo esse discurso em todo o caminho de volta, e ele volta para o seu pai, ele volta para a sua terra. O texto não nos diz isso, a parábola não nos diz isso, mas tem uma música que ilustra muito bem esse terceiro ato, que é uma música de um pastor presbiteriano chamado Estênio Márcios. O título dessa música é Fim de Tarde no Portão. E ele conta a história do filho pródigo, e nessa música ele diz que todo fim de tarde o pai ia lá no portão para ficar olhando lá na frente para ver se um dia ele visse o filho dele no caminho de volta. E dá para a gente imaginar, meus irmãos, aquele pai todo fim de tarde chegando lá na beira do portão, olhando para ver aquele menino voltando. Até que chega um dia, o pai vê de longe aquele menino e ele vai ao encontro daquele menino. E o pai abraça aquele menino, ele acolhe aquele menino, ele beija aquele menino. E qual que é a primeira atitude desse menino? Agora é a hora de recitar o discurso que eu ensaiei. E ele começa: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, e eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Meus irmãos, tem um negócio muito errado no discurso desse menino. Tem um negócio muito errado na declaração desse menino. Tem um negócio dentro do coração desse menino que não está certo, e daqui a pouco a gente vai entender o que é que está tão errado no coração desse menino. Então o pai nem permite que ele termine. Se você for ver, ele interrompe o discurso desse menino. Ele nem deixa ele terminar tudo aquilo que ele compôs, né? A história que ele escreveu, as palavras que ele escreveu. O pai corta esse negócio na metade. O pai manda chamar os empregados. Falou: dá um banho nesse menino, coloca roupa nova nele, sandália no pé, anel no dedo, porque o meu filho estava morto e reviveu. Pega o novilho cevado, e o novilho cevado, meus irmãos, é aquele novilho que é tratado com o melhor da ração. A função do novilho cevado é engordar, é a função dele. A função do novilho cevado é engordar. Por quê? Porque ele seria sacrificado, ele seria morto e seria comido num momento de muita celebração. E o pai achou que aquele momento era o momento. Então o pai manda matar o novilho cevado para celebrar o retorno do filho. E meus irmãos, Jesus, ele poderia ter terminado a história aqui. E se ele terminasse a história aqui, ia ser bom demais. Ia ser tudo muito tranquilo, porque a gente ia ver uma família se alegrando com o retorno do filho, e estava tudo maravilhoso. Mas Jesus, ele bota um ponto de tensão no terceiro ato. Quando o filho mais velho chega do trabalho, que provavelmente esse menino, esse filho mais velho, está faminto, trabalhou o dia inteiro, está cansado, está com fome, tem música, e a partir do momento que ele vai se aproximando da sua casa, ele começa a escutar o barulho da música, ele começa a ouvir as risadas, ele começa a perceber que as pessoas estão celebrando, estão dançando, ele começa a sentir o cheiro do churrasco. E aquele menino, então, ele nem entra, ele chama um servo, o servo chega e explica o que é que estava acontecendo, e a raiva desse menino era tão grande que ele nem entra quando ele fica sabendo o motivo da festa. Ele nem entra, ele pelo menos poderia entrar e pensar assim: eu vou entrar, eu vou comer porque o cheiro está bom, depois que eu comer eu vou brigar com meu irmão. Eu, pelo menos no lugar dele, eu ia fazer assim, falar: eu vou entrar, eu vou comer primeiro, depois eu brigo. Mas esse menino, ele está com tanta raiva,
ele está tão irado que ele fica do lado de fora e é necessário que o pai dele saia de dentro de casa para poder reconciliar o seu filho que está lá do lado de fora. E aí chega o pai. E esse menino, o filho mais velho, ele solta uma declaração que também é muito errada. Que tem um negócio muito errado no coração desse menino também. Porque quando o pai chega para tentar conciliar o filho mais velho, o que ele fala? Eu trabalho que nem um escravo e você nunca me deu nenhum cabrito sequer. Tem um trem muito errado nessa declaração também. Assim como no caso do filho mais novo, tem uma coisa muito errada na declaração do filho mais velho. E meus irmãos, a essa altura da história, os fariseus e os escribas, eles sabiam aonde Jesus estava entrando nessa história. Quando Jesus ele coloca esse ponto de tensão entre o filho mais velho e o filho mais novo, todo fariseu e escriba, ele já estava sabendo aonde Jesus ia chegar. Eles estavam pensando assim, ouvi essa história desde criança, desde menino eu ouço essa história aqui. Essa história foi contada pelo meu avô, que foi contada pelo meu pai, que foi contada pelo meu bisavô. Essa história foi passada de geração em geração. Nós conhecemos essa história do filho mais velho que implica com o filho mais novo. Porque nessa história, meus irmãos, Jesus ele está falando da história do povo de Israel. Jesus ele se refere aqui ao povo de Israel. A história dos dois irmãos é a história do povo de Israel. E embora a gente não perceba isso com clareza, meus irmãos, os fariseus e os escribas, eles já haviam percebido isso. Eles já haviam sacado esse negócio. A história do filho mais novo e a história do filho mais velho é a história dos patriarcas de Israel e seus filhos. Por quê, meus irmãos? Porque culturalmente, a bênção era do filho mais velho e não do filho mais novo. Culturalmente, a bênção era reservada ao filho mais velho. Mas quando nós olhamos a história de Israel, meus irmãos, não é isso que a gente enxerga. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos a história, por exemplo, de Caim e Abel. Que Deus rejeitou o culto do mais velho, que era Caim, e recebe o culto do mais novo, que era Abel. Nós vemos, por exemplo, a história de Isaac e de Ismael. Ismael veio primeiro, mas a bênção estava reservada ao mais novo. Nós temos também a história de Esaú e Jacó, e embora Esaú fosse o primogênito, a bênção foi reservada por meios não lícitos, vamos dizer assim, mas a bênção foi reservada para Jacó. E então Jesus, nesse terceiro ato, ele está contando a história de Israel. E ao contar a história de Israel, do irmão mais velho, que implica com o irmão mais novo, a gente precisa voltar lá no início do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Sem precisar falar absolutamente nada, Jesus estava deixando claro para todo mundo que os fariseus e os escribas eram Caim, eram Esaú, eram Ismael. Os escribas e os fariseus eram o irmão mais velho que estava implicando com o irmão mais novo, que eram os publicanos e pecadores que estavam ali querendo receber a bênção. E os fariseus, eles estavam entendendo isso. Eles estavam percebendo isso.
Meus irmãos, nós temos uma história dividida em 3 atos. E em todos esses 3 atos, você prestou atenção nesse texto, você conhece bem esse texto, você vai perceber que em todos estes 3 atos estão presentes os elementos daquilo que é perdido e é buscado. Nós temos os elementos daquilo que é encontrado e que gera uma grande alegria e que precisa ser compartilhada. Nos 3 atos temos todos esses elementos. No caso da ovelha, no ato da ovelha, partilham da alegria o pastor e os amigos e os vizinhos desse pastor. No caso da dracma, partilham da alegria a mulher e as amigas vizinhas dessa mulher. No caso do filho mais novo, partilham da alegria o pai e os servos desse pai. E existe, meus irmãos, um paralelo aqui que às vezes ele passa batido, passa muito batido aos nossos olhos. Existe uma ovelha que se perde fora da sua casa e existe um filho que se perde fora da sua casa. Existe uma dracma que se perde dentro de casa e um filho que também se perde dentro de casa. E essa, meus irmãos, é a crise de identidade que assola tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo. O grande problema dessa história, meus irmãos, é que esses 2 irmãos, embora a diferença entre eles seja a idade, a única coisa diferente entre eles é a idade, porque no resto eles são iguais. O mais velho é igual ao mais novo. E onde é que se instala a crise de identidade desses 2 irmãos? Nenhum dos 2 querem o relacionamento com o pai. Ambos os filhos apenas estão interessados naquilo que o pai tem para dar. E essa é a crise de identidade, que às vezes assola muitos de nós e muitos de vocês que estão assentados nos bancos das igrejas, que não estão preocupados em ter um relacionamento verdadeiro com o pai, mas estão interessados naquilo que ele tem para dar. E isso é uma crise de identidade. Isso é crise de identidade. A diferença, meus irmãos, é que um pegou tudo antes e gastou como quis, e o outro está ali obedecendo, aguardando, esperando o pai morrer para que ele possa herdar tudo. Mas o fato é que os 2 estão interessados no cabrito. Estão os 2 interessados no cabrito. Os 2 estão interessados no que o pai pode dar. E eles não querem um relacionamento com o pai, meus irmãos. Por quê? Porque o mais novo quer ser tratado como escravo, enquanto o mais velho já se sente um. O mais novo ensaia um discurso dizendo: eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, me trate como um escravo. E o segundo chega para o pai e fala o quê? Já tem tanto tempo que eu te sirvo igual um escravo, você nunca me deu nem um cabrito. Os 2 estão vivenciando uma crise de identidade, porque os 2 não querem ter um relacionamento com o pai, os 2 querem apenas aquilo que o pai tem para dar, e os 2 já se sentem, um quer ser tratado como escravo e o outro já se sente um escravo. Isso é crise de identidade. Meus irmãos, concluindo, essa história contada em 3 atos, ela mostra a história de um pai cujos filhos não querem ter um relacionamento com ele, mas querem apenas o que ele pode dar. O pai corre atrás daquele que se perdeu fora de casa, ele tenta acalmar o coração do que se perdeu dentro de casa. Só que, a bem da realidade, Jesus está contando essa parábola, olhando para esses 2 grupos e deixando bem claro: os 2 grupos não estão buscando um relacionamento verdadeiro, eles estão interessados naquilo que o pai tem para dar. Fariseus e saduceus estão buscando o quê? O reino.
O reino que foi prometido, mas eles acham que é o reino na forma como eles esperam. Que por eles serem supostamente obedientes à lei, à interpretação que eles mesmos criaram sobre a lei, por conta de toda essa obediência, eles herdariam o reino estava reservado a eles. E se a gente continuar lendo o livro de Lucas, todo o evangelho de Lucas, nós vamos ver em alguns momentos Jesus chamando esses homens, chamando a atenção desses homens, denunciando a hipocrisia desses homens, falando assim: vocês gostam dos principais lugares da festa. E Jesus fala isso por quê? Porque na cabeça de todo fariseu, de todo escriba, de todo saduceu, os melhores lugares no reino de Deus estava reservado, era para eles. Mas eles não estão interessados num relacionamento verdadeiro com o Pai, eles querem apenas aquilo que o Pai pode dar. E de um outro lado, nós temos publicanos e pecadores, que estão ali atrás de Jesus, talvez buscando uma forma para que Jesus pudesse dar um aval na profissão deles. Ou então, como muitos daquela multidão que estavam atrás apenas de sinais, de prodígios e de milagres. Porque teve uma turma que correu a região ali do Mar da Galileia atrás de Jesus, e Jesus, ele teve que ser um tanto quanto ríspido, falando para aquele povo: vocês vêm atrás de mim porque eu tenho pão para dar, né? Vocês vieram atrás do pão. Pode ser que os escribas, que os pecadores e publicanos fizessem parte desse grupo que está correndo atrás de Jesus por conta de pão, por conta de milagre, por conta de sinais, mas não querem ter um relacionamento verdadeiro com o Pai, que é aquilo que o Pai tem para dar. De forma, meus irmãos, que duas perguntas precisam ser feitas para nós nessa noite. E eu encerro fazendo essa pergunta para que eu e você possamos refletir o quanto do filho mais velho e o quanto do filho mais novo nós temos dentro de nós. Será que nós somos aqueles que implicam com os outros que querem receber uma bênção, mas nós mesmos não estamos interessados em ter um relacionamento verdadeiro com Deus, mas a gente só quer aquilo que Ele tem para dar? Ou será que nós somos como o filho mais novo, que a gente quer apenas receber aquilo que Deus tem para dar, mas também não quer ter um relacionamento verdadeiro com Ele? O fato, meus irmãos, é que nós não podemos viver essa crise de identidade, de olhar para o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, e almejá-lo, apenas interessado naquilo que Ele tem para dar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele vai nos dizer que em Cristo Jesus, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Por conta do sacrifício de Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com o Senhor Deus. E nós não fomos reconciliados com o Senhor Deus para a gente ficar andando atrás dele, interessado naquilo que Ele tem para nos dar. Nós fomos reconciliados com o Senhor Deus a fim de termos um relacionamento verdadeiro com Ele. De forma que a pergunta é: o quanto desses filhos nós temos em nós? E eu quero que você pense muito bem, principalmente no filho mais velho. Porque às vezes nós temos a percepção de que quem se perde é somente aquele que sai da casa do Pai, que não quer mais viver na presença do Pai, portanto vai viver a vida como ela quer, como essa pessoa deseja, fora dos caminhos do Senhor. Mas, meus irmãos, é bem provável que essa noite existam pessoas aqui que estão perdidas dentro da casa do Pai. Existam pessoas que ainda estão perdidas aqui dentro,
E em que sentido elas estão perdidas? Porque elas estão buscando apenas aquilo que o Pai tem para dar, mas elas não estão preocupadas em desenvolver um relacionamento verdadeiro com Ele. E quando a gente age dessa forma, meus irmãos, nós já estamos perdidos, mesmo dentro da casa do Pai. Portanto, meus irmãos, que o Senhor nos livre dessa crise de identidade. A minha oração, o meu desejo, é que nós busquemos um relacionamento verdadeiro com o Senhor Deus. Não preocupados com aquilo que Ele tem para dar, mas preocupados em viver uma vida de santidade, uma vida conforme a imagem do seu único Filho, Jesus Cristo, porque foi para isso que nós fomos predestinados de acordo com Romanos capítulo 8. Nós fomos predestinados a sermos conformes à imagem do Filho de Deus. E para a gente ser e viver conforme a imagem do Filho de Deus, meus irmãos, a gente precisa desenvolver um relacionamento verdadeiro com o Pai. E não apenas buscar aquilo que Ele tem para dar. Feche seus olhos, eu quero orar com você e orar por você mais uma vez. E eu já passo a palavra para o Marconi. Senhor Deus, que o Senhor nos livre de nós mesmos, ó Pai. Nos livre, ó Deus, dessa crise de identidade. Nos livre, Senhor, dessa grande armadilha, Pai, de buscarmos um relacionamento baseado em trocas com o Senhor, ó Deus. Um relacionamento baseado naquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Que nós possamos desenvolver um relacionamento e buscar um relacionamento, ó Deus, baseado naquilo que o Senhor é. Que nós possamos desenvolver um relacionamento, ó Deus, olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Por favor, aplica isso no nosso coração, Jesus. Que cada membro dessa igreja, do mais novo ao mais velho, possa desenvolver, possa viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor, ó Pai. Por favor, essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Marconi.